Olá, ele retorna aqui nos estúdios da rádio da TV Câmara, também multiplataforma pelo site e pela página da TV Câmara no YouTube, o deputado federal Rodrigo Agostinho, já com as impressões das primeiras semanas no Congresso Nacional, para a gente poder atualizar a vida nossa, da sociedade brasileira e também aqui o que repercute em Bauru a partir de Brasília. Rodrigo, vou falar inicialmente sobre as impressões da Previdência, mas como as pessoas ainda estão digerindo essa história do conteúdo, elas ficam muito mais, lógico, preocupadas com a questão do tempo a mais que elas vão ter que trabalhar conforme a proposta e também o tempo de contribuição, de uma regra anterior que você comentou nos veículos de colegas de imprensa que eu acho bastante importante. Tem uma estratégia do governo que é retirar o que hoje é uma proposta de emenda constitucional, ou seja, precisa de 308 votos no Congresso para ser aprovada, para uma espécie de lei complementar. Isso significa uma estratégia do governo para facilitar ou para modificar depois a forma de eventuais alterações futuras. O governo está com uma estratégia, enfim, de tirar da Constituição aquilo que ele considera desnecessário, que são as diferentes outras regras, inclusive regras de custeio, regras relacionadas à seguridade, todas as regras gerais, inclusive algo que o ministro Paulo Guedes tem dito muito, que é a questão da capitalização. Então, a ideia é, enfim, todos aqueles temas mais complicadinhos, enfim, jogar tudo para uma lei complementar, que seria, em tese, mais fácil de ser aprovada. Você precisa de uma quantidade de votos menor. O governo calcula que ele tem uma base de apoio de 372 deputados hoje, mas isso não quer dizer que esses 372 deputados estariam dispostos a votar um tema tão espinhento como é a questão da Previdência, que mexe com a vida das pessoas. Então, tem essa estratégia colocada. Para se mudar a Constituição, realmente é um esforço muito pesado e o governo tem uma previsão de que em junho esse texto possa estar pronto para o plenário. A minha impressão é que ele vai ser muito alterado. O pessoal reclamava da reforma do Temer, mas a reforma do Temer tinha um prazo de transição de 20 anos. Na proposta atual, o período de transição cai para 12 anos. Você tem uma regra muito clara sendo colocada que não tem mais aquele monte de fórmula. Você tem uma idade mínima e o tempo mínimo de contribuição. Então, essa é uma das questões, para a gente aproveitar a sua citação, que já geram dificuldades maiores. Neste aspecto da questão da transição, pensando no contingente significativo de milhões de brasileiros que estão na faixa da população economicamente ativa, ela fica ainda mais dura a relação e quem ingressou muito cedo no mercado de trabalho, as primeiras impressões que a gente colheram, é que essa proposta ela chega a criar algumas distorções. Como é que você vê esse ponto? É realmente um endurecimento, né? Você tem uma questão de expectativa de vida, você tem uma questão do tamanho do déficit, você tem uma questão de mercado, que os poucos bancos privados grandes que nós temos hoje têm um interesse enorme de que as pessoas busquem uma previdência complementar, uma previdência privada. Então, você tem um interesse do mercado muito grande. Você tem um interesse de um outro mercado, que é o mercado de investidores, que quer ver o governo com mais dinheiro para poder fazer obra, para poder, enfim, fazer obras de infraestrutura. E hoje o governo está sem capacidade de investimento. Então, você tem aí uma enormidade de interesses em torno dessa questão da reforma. A questão é você conseguir um equilíbrio, né? É muito difícil você estabelecer, por exemplo, uma idade mínima sem você parar para analisar, por exemplo, que essa pode ser uma escolha meramente cabalística. Que número que eu vou colocar de idade mínima, né? É claro que cada idade, para cima ou para mais daquilo que foi estabelecido, vai representar mais economia ou mais despesa. Aqui o governo trabalha com um intervalo aqui numérico de 10 anos, 5 a mais de contribuição e 5 a mais de idade. Isso significa, a grosso modo, 10 anos no intervalo da regra atual, que é 35.
já é bastante significativo. Ok, precisamos mexer na questão da idade, imagino que isso seja, a gente conversava fora do ar, consenso na sociedade brasileira. Mas quando ele pega a proposta do Temer de intervalos, não de 2 anos para a questão dos pedágios na continha, e passa para 6 meses, ele engole mais um monte de tempo. Enfim, uma boa parte do Congresso ainda está tentando digerir todo esse pacote aí que a gente tem chamado de pacote de maldade, porque com esse endurecimento, o governo chega numa medida de economizar R$1 trilhão. Na proposta anterior, que ainda tramita, por incrível que pareça, que ainda tramita no Congresso, que é a proposta do Temer, era de 500 bilhões a economia. Metade disso. Metade disso. Então, o governo realmente foi mais ousado. Há quem diga que essa ousadia é para poder negociar com o Congresso, poder entrar num equilíbrio, mas tem muita gente que acha que, como a primeira impressão é a que fica, a imagem já da reforma já é uma imagem ruim. Então, assim, nós vamos ter que exercitar muito a capacidade do diálogo, de poder encontrar um equilíbrio, para que um texto, uma reforma possível seja votada. Eu acho que esse é um grande desafio que a gente vai ter. Do tema inicial que você comentou, a questão de desconstitucionalizar o tema Previdência aqui no Brasil através de lei complementar. Para alguns juristas que já estão comentando isso, essa medida padece de constitucionalidade. Acham que ela teria, em princípio, dificuldades de ser implementada pela questão de toda a legislação que trata dos direitos que já estão estabelecidos na Constituição, que não dá para andar para trás, no sentido deles. Não é só uma questão de facilitação também de normas, é uma questão de abrir caminho para um caminho mais fácil de mudar direitos que estão constitucionalizados. Logo agora, a partir dessa próxima semana, as comissões serão instaladas. A comissão mais disputada é a CCJ, que é a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, e que ela vai fazer a primeira análise sobre o texto, né, que é o chamado juízo de admissibilidade no que diz respeito à constitucionalidade. Então, vai ter um relator dentro dessa comissão. A comissão vai ter como presidente provavelmente o Francisquini, que é um deputado jovem, muito jovem, mas que conhece bem a Câmara, porque ele é filho de um ex-deputado e ele já frequentou muito a Câmara dos Deputados. E ele vai ter a difícil tarefa de conseguir encontrar um bom relator dentro dessa comissão para fazer a análise de constitucionalidade. Depois vai direto para uma comissão especialmente criada para isso, né? Não vai tramitar nas demais comissões da Casa, vai direto para uma comissão. Eles querem que seja uma comissão mista entre Câmara e Senado, que já tenha a participação de senadores para poder ir adiantando. E nessa comissão nós teremos 40 reuniões, 40 sessões, até que o texto final seja encaminhado para o plenário. Nas 10 primeiras reuniões, os deputados vão poder apresentar emendas, desde que cada emenda tenha pelo menos 171 assinaturas, que é o mínimo. Então, assim, vai ser algo muito intenso, muito pesado. E se não tiver pessoas chaves nesses locais para poder fazer essa análise, realmente vai ter uma dificuldade. No que diz respeito à questão da constitucionalidade em si, existe um princípio hoje de direito internacional, que é a proibição de retrocesso, que é muito claro também na nossa Constituição, no sentido de que direitos já assegurados não sejam eliminados ou mesmo diminuídos. E aí, por isso, algumas pessoas falam que, olha, naquilo que a reforma estiver suprimindo ou diminuindo de direitos do trabalhador atual, isso seria uma inconstitucionalidade. Isso pode, num extremo, ir parar dentro do Supremo Tribunal Federal. Isso pode ser ajuizado, enfim. Ninguém sabe se essa reforma será judicializada ou não. Escolher outros temas aqui para a gente aproveitar o nosso tempo. Lógico, não vai dar para trabalhar com todos os dados da Previdência, porque ela já é, por si só, gigantesca no seu conteúdo. Mas uma outra questão são já as esperadas reações corporativas, algumas legítimas, outras nem tanto, mas enfim, elas acontecem, faz parte do mundo do parlamento. Também era aqui, no âmbito do município, essa mesma situação, até acompanhava como prefeito, e isso transportando para Brasília, me parece que a questão é muito parecida com todas as suas grandezas por se tratar de um tema nacional.
O princípio que o governo coloca em relação às alíquotas progressivas me parece uma lógica, com ajustes, por exemplo, na comparação com o imposto de renda, que tem um discurso relevante, que é de estabelecer critérios e que quem ganha mais, pague mais. Mas já tem reações de juízes, promotores, auditores, aqueles que ganham acima do teto, principalmente dessas carreiras, porque eles não querem pagar mais a princípio. Tem muito deputado que tem dito que seria muito mais fácil votar a reforma se ela fosse por partes e que a primeira parte fosse justamente aquilo que o governo tem batido muito na tecla, que é o fim dos privilégios, né? Das grandes aposentadorias, das grandes pensões, enfim. Talvez isso fosse mais palatável do que deixar o fim dos grandes privilégios junto com a discussão do trabalhador comum, do trabalhador tanto da iniciativa privada quanto o trabalhador da área pública. Porque você não... você mistura, põe todo mundo junto, né? Você tem categorias que ao longo do tempo sofreram uma transformação. Vou dar um exemplo, trabalhador rural. Você tem o trabalhador rural que está lá na enxada, a vida inteira lá na enxada, enfim, no sol, mas você também tem o trabalhador rural hoje que está dentro de uma máquina, de uma grande colheitadeira com ar-condicionado ali, enfim. Você tem... os cinturões hortifrutigranjeiros próximos das cidades, aquele empresário dele mesmo. Dentro de cada categoria você tem diferenças aí, né? E eu acho que uma das grandes resistências que a gente vai ter vai ser a resistência corporativa dos grandes salários. Mas essa ideia de combater privilégios, de estabelecer condições iguais, pelo menos das regras gerais para todos, é algo que está meio disseminado, é meio pacífico lá ou não funciona bem assim? É pacífico, mas nós vamos ter pressão, né? A hora que você mexe com todas essas pessoas, a hora que vier o texto dos militares, tudo isso, a hora que você mexe com privilégios, você mexe num vespeiro e com certeza isso vai parar dentro da Câmara dos Deputados e num determinado momento isso vai ter que ser decidido. Eu sei que isso começa a ser digerido agora, inclusive do ambiente de articulação política e tal, mas o governo tem figuras inexperientes do ponto de vista do trato legislativo e da capacidade de articulação política indicados para suas lideranças, tanto na Câmara quanto no Senado. E tem gente muito experimentada lá, jovens que você falando, mas que conhece a vida e sabe que a questão natural do jogo político, do ponto de vista sadio, exige essa capacidade de interlocução, articulação. Como é que está isso? Como é que você vê isso como uma preocupação na tramitação da proposta? O governo aposta praticamente até agora, de 2 meses e meio de governo, todas as fichas apenas no tema Previdência. Tem o tema corrupção que foi colocado, mas do ponto de vista da recuperação do país não tem mais nada na mesa. Como isso está sendo recebido lá no Congresso? O governo vai precisar de bons articuladores. Hoje o governo ainda não tem esses nomes. O governo começou com um líder que é o deputado Vitor Hugo. O deputado Vitor Hugo é um deputado de primeiro mandato. Inclusive, ele é vizinho de sala, o gabinete dele é um vizinho, é uma pessoa de fácil trato, mas é uma pessoa sem experiência na Câmara dos Deputados. Acabou não dando certo e acabaram escolhendo uma outra pessoa, uma outra novata na política, que é a jornalista Joyce Hasselman. Ela acabou sendo escolhida há uma semana atrás. E é uma pessoa que também tem uma dificuldade de articulação muito grande. Ela é uma presença forte, marcante. Ela tem um espírito mais de arrombos de posicionamentos políticos, né? Ela é uma pessoa muito mais de uma linha mais dura. E nós vamos ter que ter alguém que tenha uma capacidade muito boa de articulação aí. Pode ser que esse papel acabe sendo assumido pelo próprio relator do texto, que ainda não foi escolhido. Houve uma tentativa do deputado Aguinaldo Ribeiro ser colocado como relator. Tem outros 7 deputados numa disputa forte ali junto com o presidente para conseguir esse espaço. O deputado Aguinaldo não aceitou o primeiro convite e agora provavelmente vai acabar sobrando para ele, caso o governo insista em manter a Joyce como líder, né? Então, eu acho que é um jogo ali de xadrez que ainda nós teremos ainda vários capítulos.
Tem caminho que os partidos mais à esquerda ou dos outros grupos que não estão necessariamente afinados diretamente com o governo de montar um bloco para discutir? Como que está o princípio dessa possibilidade de estratégia? Eu acredito que sim. Nós teremos já uma reunião muito forte essa semana, que é a reunião das centrais sindicais, que é um grupo de pressão forte e onde muitos partidos de esquerda estarão presentes. Então, assim, eu acho que as articulações de bloco vão acabar acontecendo, até porque para fazer as emendas a gente vai ter que colher um número grande de assinaturas. Então, assim, eu acho que todas essas estratégias serão, meio que natural que aconteça. Em todo caso, o governo vai ter um teste nas próximas 2 semanas, um teste muito forte. O governo, logo que começou, no primeiro dia, apresentou uma medida provisória, a medida provisória 870, que reestrutura todo o governo federal. Essa proposta de medida provisória recebeu 573 emendas. E ela deve ser votada. Se ela não for votada agora, enfim, até acho que o dia 4, se eu não estiver enganado, até o dia 4 de abril, ela perde a eficácia dela. A criação das pastas, as fusões. As fusões, as migrações de conteúdos todos. O fim do Ministério do Trabalho, você pegar a FUNAI e dividir em 3 pedacinhos e jogar cada um para um ministério, você mexer... Meio ambiente junto com agricultura, a criação do Superministério da Economia. Tem um problema ali de constitucionalidade em um item, que foi um vacilo do governo, que eles mudaram o Conselho Monetário Nacional por meio de medida provisória, isso é proibido por lei. Isso é proibido, na própria Constituição está muito claro que isso só pode ser mudado por meio de lei complementar. Então, assim, talvez seja um teste para o governo, porque são temas complicados, não é pacífico, o governo precisa mostrar sua força, porque senão as mudanças que o Bolsonaro está propondo não serão implementadas enfim, daqui 30 e poucos dias ela perde eficácia. Então o governo provavelmente utiliza essa medida provisória como um teste para avaliar realmente quem está com o governo e quem não está com o governo, e esse teste talvez seja um indicativo para a reforma da Previdência. Agora, para a gente poder tacar outros temas aqui e conversar contigo, o estilo do presidente, com a questão de Twitter, de redes sociais, de criar fatos novos, inclusive fora dessa pauta de prioridades que ele trabalha no dia a dia, teríamos vários aqui exemplos para colocar, vamos ficar só no exemplo do carnaval, né? E, enfim, do seu estilo pessoal, tem críticas para alguns, outros acham que é um exagero. O problema é que isso cria uma série de demandas que não tem absolutamente nenhuma relação com a agenda de transformação do país, que o país precisa se recuperar. A gente gosta ou não da escolha que foi das urnas, cada qual com a sua postura, a gente precisa que o governo ande de alguma forma. E esse estilo, até que ponto ele prejudica essa outra agenda prioritária? Não dá para nenhum político hoje estar fora das redes sociais. É um fenômeno que veio para ficar, enfim, você poder dialogar diretamente com o eleitorado de uma maneira muito mais ágil, muito mais rápida, muito mais direta. Não tem como. Eu mesmo tô aprendendo ainda cada uma das ferramentas, dos instrumentos que estão presentes dentro dessas redes sociais. O que talvez falta para o governo é um pouco mais de clareza do ponto de vista de estratégia de comunicação, né? Então, as pessoas têm cobrado muito que o presidente trate dos assuntos mais relevantes do país, né? Então, por exemplo, o governo escolheu como tema central a Previdência. Não tinha tido nenhum Twitter até agora do presidente falando sobre a reforma da Previdência. Hoje pela manhã, depois de muita cobrança, acabou saindo um. Mas a gente tem vários outros temas. Por exemplo, na área da educação, o ano que vem acaba o Fundeb. E o que é que o governo está colocando no lugar do Fundeb? Então, isso não foi apresentado ainda, né? Na área da saúde, o ministro Mandetta ainda não apresentou... Ao contrário, só para lembrar aqui também sobre questões de polêmicas nas redes sociais, o ministro da Educação, ele acabou gerando uma outra demanda que não é essa, que é técnica e essencial também. Mas como eu disse, eu acho que falta uma estratégia de comunicação um pouco melhor. Essa comunicação institucional não pode ser algo da cabeça da liderança política. Tem que ter uma estratégia, tem que ter uma equipe por trás que vai analisar as pautas, analisar conteúdos, tem que ter um filtro. E
não pode ser... A comunicação de um governo não pode ser feita como se fosse um bate-papo, de uma conversa usual de esquina. Por um outro lado, algo que eu sinto muito que esteja acontecendo é uma verdadeira demonização da imprensa. Não existe democracia sem uma imprensa forte. A gente pode discordar da linha editorial de qualquer tipo de veículo, seja uma televisão, um canal de rádio, um jornal escrito, e discordar é normal, é natural. As pessoas, não quero assistir a programação dessa TV, eu vou para outra, mas as críticas estão muito pesadas em relação à imprensa, e eu acho isso muito ruim. Não dá para você trocar uma imprensa por uma rede social. Acho que esse tem sido também um equívoco muito sério e que está acontecendo. Para voltar no tema Previdência, para falar de estratégia, essa mudança de desconstitucionalizar que a gente comentou para a lei complementar tem, para aqueles que estão nos arredores, uma estratégia do governo de incluir depois um jabuti, que é um jabuti, na verdade, já anunciado. O Paulo Guedes, o ministro, quer a chamada capitalização, mas capitalização no senso comum, até agora, até porque o governo não apresentou esse tema, está sendo chamado de oferecimento de mercado financeiro, banco e sistema financeiro nacional, que é para eles poderem atacar uma área que hoje é restrita a outro setor. O problema da capitalização, que é algo que faz muito sentido para o sistema bancário internacional, é que aqui na América Latina o Chile tentou e não deu certo. Então, talvez essa primeira experiência equivocada e que não deu certo do Chile, talvez seja um balde de água fria nessa tentativa de colocar a capitalização, que é natural de um sistema bancário, dentro de um sistema público de previdência e de seguridade, enfim, e tudo mais. Então, acho que é um desafio que está colocado. Porque o sistema de correção é muito ruim. Quem comprou o título de capitalização, usando a grosso modo a comparação, que é completamente diferente das outras regras, ele é o típico título que o cara tenta te vender, mas ele não rende. No Chile, grosso modo, aconteceu isso na prática agora. Quando o cara foi lá receber o dinheiro que ele foi acumulando ao longo do tempo no modelo de capitalização, ficou muito pequeno em relação à renda. Essa experiência equivocada do Chile talvez seja um limitador para a implantação desse sistema no Brasil, né? E o governo aposta nisso, mas não quis colocar esse texto dentro dessa primeira mudança da Constituição que foi encaminhada para o Congresso. Então, provavelmente, isso fique para depois, mas ninguém sabe exatamente as regras. Em todo caso, essa ideia de escalonamento, de quem ganha mais poder contribuir com um valor maior, tudo isso, isso caiu bem dentro do Congresso. Esse é um ponto que o pessoal classifica como positivo. Já existe no imposto de renda, já existem vários outros tributos, essa progressividade, e faz muito sentido. Quem pode mais, quem recebe mais, paga mais, contribui mais com o caixa geral do sistema. Isso faz muito sentido. E as reações de que as propostas de previdência na reconhecida condição especial dos militares não pode tramitar separado, porque é uma tendência de estratégia de falar, bom, então vamos tratar de privilégios, de corte de privilégios para todos, inclusive na hora de votar, e também não analisar separado para ninguém. A questão dos militares é algo que é muito forte, esse debate. Muito provavelmente os deputados vão estar incluindo isso no texto, isso vai acabar sendo discutido. O governo está sendo muito cobrado, o governo está tentando um acordo com os militares para encaminhar agora, depois do Carnaval, isso para a Câmara, mas é algo que é muito forte. Há quem diga que o problema maior da questão dos militares não é a questão do soldado, na verdade, o problema maior é a questão dos generais, das altas patentes, onde nós temos pensões gigantescas e pensões que envolvem toda a família dos militares, não apenas o próprio militar. Então, é uma questão bastante polêmica e para o Bolsonaro, que foi capitão, talvez seja mais difícil ainda, né? Ele está cercado de militares, uma boa parte dos ministros são militares. Quase todo o palácio hoje está ocupado por militares em cargos civis, e isso talvez seja ainda mais polêmico, né? Como discutir isso você estando ao lado de tantos militares e que tem posições, em muitos casos, contrários a essa mudança.
Uma questão mais genérica, talvez de visão periférica lá e de raio-x da questão política. O governo coloca a reforma da Previdência na mesa, colocou o pacote chamado de combate à corrupção por Sérgio Moro, apresentou no Word, correndo lá, mas depois corrigiu. E esses são os dois temas principais que o governo definiu até agora, já estamos falando do mês de março, para posicionar. Como você bem mencionou já, tem o Fundeb que acaba ano que vem não resolvido, a questão das superestruturas dos ministérios agora com data para vencer, que é um teste no Congresso Nacional. Não se fala em reforma tributária, não sei se ele deixou para outra etapa, reforma política, que eram temas essenciais também mencionados e esperados na campanha. Não fica perigoso esse jogo? Está certa a crítica de que se pontuar só na questão da Previdência, que é sim essencial de se mexer, essa agenda pode ficar esvaziada, um tiro único de estratégia por um ano inteiro, pelo menos até aqui colocado à mesa? Foi uma campanha onde não foi possível discutir com profundidade os planos de governo, né? Os planos não estavam detalhados. Não só do Bolsonaro, como de outros candidatos, não havia um detalhamento muito adequado onde você pudesse ter clareza das propostas. No caso específico do Bolsonaro, tinha uma agenda de costumes muito forte, uma agenda de família, né? A questão da Previdência acabou passando ao largo em toda a campanha, ninguém queria tratar desse assunto na campanha, mesmo os outros candidatos. Foi apresentado, logo no início desse ano, uma agenda para os primeiros 100 dias do governo, mas uma agenda bem vazia. E é importante ter foco, então acho que o governo não está errado de ter um foco na questão da Previdência, porém a gente sente falta de uma agenda para cada ministério, que cada ministério venha e coloque a sua agenda. Qual que é a agenda da saúde, que é um dos maiores desafios do Brasil, qual é a agenda da educação, qual é a agenda... Quais são essas agendas, né? Para onde que nós vamos estar caminhando? Na área de infraestrutura, quais são os gargalos que serão trabalhados? Então, eu acho que isso talvez esteja faltando, né? Eu acho que essas agendas não tiram o foco da Previdência, pelo contrário, mas mostram um horizonte de conteúdo. E isso muitos deputados, senadores têm cobrado, né? Qual que é a agenda? Os programas do governo foram abertos essa semana, até então sequer o orçamento desse ano tinha sido aberto, então é algo que, tudo bem, é o começo de um governo novo, nós estamos falando ainda dos primeiros 60 dias, mas as expectativas da população são muito grandes e todo mundo quer ver mais. Para a gente poder pontuar a questão como é que você já está a essa altura aqui digerindo, para a gente poder atualizar depois a sua estratégia regional e de ação aqui local. Você comentou no nosso outro encontro alguns temas que são naturais e são mais caros, né? Inclusive na participação das comissões que se definem agora, mas você está naturalmente sendo muito mais procurado do ponto de vista da divisão política, inclusive do interior do Estado. Você comentou com a gente ainda lá no Bauru, em debate junto com a TV Unesp, uma questão que é prática para as pessoas saberem. Temos 8 deputados regionais paulistas no interior do Estado de São Paulo, na prática, e isso regionaliza uma maior concentração, inclusive, de demandas em relação à tua participação. É o lado ruim, se pode dizer assim, de estar no coração de São Paulo aqui. É mais procurado. Eu fui procurado nesse primeiro mês por mais de 80 prefeitos do interior de São Paulo, alguns de cidades bem distantes, como Sorocaba, Prudente, Ribeirão, enfim. Regiões, é uma região muito grande. Realmente, eu fui procurado por um número muito grande de lideranças. Isso aumenta um pouco a responsabilidade, porque você percebe que o interior está muito mal representado, dos 70 deputados. Como você mesmo acabou de lembrar, nós temos 8 no interior, né? Então esse deserto que ficou o interior do estado de São Paulo acaba sendo um motivo de muita preocupação. Acho que nós temos algumas agendas que são mais relevantes. Então, vou dar um exemplo, a questão da revitalização da questão ferroviária, a questão do nosso aeroporto. Temos uma agenda agora colocada, que é a questão das concessões das rodovias. O governador Dória disse muito durante a campanha que ia vender tudo e está cumprindo com essa promessa. Agora, a questão da gente ter critérios dentro desse processo de concessões. Começa pela Bauru Marília, na audiência pública já marcada. Começa pela Bauru Marília, está uma previsão de 7 praças de pedágios ao longo de todo o trecho e 2 entre Bauru e Marília. Nós temos uma questão sobre a localização dessas praças de pedágio, porque
na proposta da concessão que está colocado, tem uma entre Bauru e Duartina, por exemplo, e todo dia nós temos mais de 20 ônibus que saem de Duartina para Bauru todo dia, de pessoas que trabalham aqui, estudam aqui. Então, assim, você impacta demais uma pequena cidade que tem uma dependência grande de Bauru dentro desse contexto. Então, acho que é uma agenda nova que está colocada. Nós temos a questão da saúde, que é uma questão ainda mal resolvida, no caso específico de Bauru, mesmo com a ideia da criação de um hospital das clínicas, não foi resolvido o que fazer com o Manoel de Abreu, o que fazer com o hospital de base. Foi anunciado o ano passado a criação de 50 leitos no Instituto Lauro de Souza Lima, que não serão efetivados. Então, você tem questões aí relevantes, como é que vão ficar a questão das santas casas da região, um número enorme de santas casas, todas passando por muita dificuldade. Então, tem um conjunto enorme de agendas que eu vou precisar cuidar. No caso específico de Bauru, acho que as pessoas esperam de um deputado que traga recursos para coisas grandes, então estou procurando dialogar com o governo no sentido da gente conquistar projetos e que com esses projetos eu possa ir atrás, por exemplo, da questão das Nações Unidas, das enchentes. Só para a gente citar um projeto muito grande, com volume de recursos enorme, que não vai se resolver com a emenda parlamentar, mas muito provavelmente eu posso começar um debate com o governo federal na busca de recursos maiores aí para esse tipo de iniciativa. Então tem uma agenda enorme regional que não tem nada a ver com os projetos de lei de um deputado, enfim, eu tenho apresentado um número grande de projetos de lei, mas não tem nada a ver com isso. Né? Todo isso diz respeito a uma agenda de serviços, de valorização política, enfim, que o deputado tem que correr atrás. Bom, muito obrigado por você iniciar esse diálogo conosco aqui. Como você bem sabe, a gente também faz a missão pública da rede nossa, lá em Brasília, inclusive com a TV Câmara e a TV Senado participando desta rede. A gente vai, à medida do tempo, te trazendo aqui para poder ir atualizando esses temas. Previdência era natural que tomasse um pouco mais do nosso início. Não, eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui prestando contas desse primeiro mês, colocando as primeiras impressões. Semana que vem vai ter um debate muito intenso na Câmara, que é a questão da formação das comissões. Dentro das comissões eu vou ter um trabalho agora que vai ser acompanhar a relatoria dos próprios projetos que eu apresentei. Hoje eu sou o recordista de projetos de lei na Câmara e isso vai me render um trabalho muito grande agora de discutir cada um dos projetos com os respectivos relatores, enfim, que serão indicados. Isso acaba gerando uma demanda maior. Estou trabalhando muito na pauta, uma pauta que é uma paixão minha, que é a questão do meio ambiente, então isso também está muito interessante, poder... eu estou num trabalho agora de diagnosticar e de tentar encontrar outros deputados para poder fortalecer a discussão desse tema dentro do Congresso. E nós temos todos os desafios do Brasil, todos eles colocados na mesa. Então, tem sido bastante desafiador, mas eu estou muito contente, muito animado e estou à disposição de toda a região para poder fazer um bom trabalho. Agradeço aqui a oportunidade. Né? Imagina, obrigado à nossa missão pública. Você pode assistir esse programa na íntegra, a hora que você quiser, também na página da TV Câmara no YouTube. É só clicar em vídeos lá para você assistir quando você precisar atualizar esse conteúdo e até o nosso próximo encontro.